Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Muita gente só se preocupa em cuidar, às vezes, da saúde bucal, quando sente dor ou quando aparece algum aspecto que interfira na estética do sorriso. Mas manter a saúde bucal em dia pode, além de trazer mais saúde e qualidade de vida, também ser mais econômico. Para falar mais sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para falar sobre reabilitação oral. Olá, doutor, obrigado pela presença. Sempre um prazer conversar com o senhor aqui no JR. Boa tarde, o prazer é meu. Pois é, na verdade, quando a gente sugeriu, a gente conversou sobre o tema, a gente assim, vamos conversar de repente um pouco sobre essa questão agora pós-Covid, que a gente já está agora, os números, graças a Deus, cada vez menores. Importante falar sobre isso. Exatamente, esperamos que logo a gente possa... pode largar essa máscara de vez. E também junto o termo da reabilitação, né? Cada vez mais agora as pessoas, deixando de usar as máscaras, acabam procurando mais ainda por uma questão de... Porque, querendo ou não, foram quase 2 anos, né? A gente está indo para Natal de 2021 e isso começou em março de 2020. Então, foram 24 meses onde a gente acha que, por mais que a nossa rotina esteja voltando ao normal, mas tem muitas pessoas que realmente deixaram de fazer uma série de coisas. Então, agora estão retornando para fazer a sua reabilitação, para fazer suas restaurações. Pacientes que tinham uma fratura, pacientes que estavam anos ali, 2 anos, 3 anos, que já estava um pouquinho atrasada ainda na revisão. Agora mesmo atrasou mais esses 2 anos. Então, é isso que está acontecendo. A gente sempre fala, né, doutor, que é importante procurar o dentista o quanto antes, porque às vezes o problema ele é fácil de ser resolvido. E aí você, não, vou deixar, vai deixando, aquilo vai se agravando. Eu costumo falar que é que nem um carro. Deu um probleminha numa borrachinha da suspensão. Mas você não mexeu. Vai deixando 1, 2 anos, 3 anos, acabou com a suspensão do veículo. Depois você tem que fazer um trabalho muito maior, né? Exatamente. A gente vê que, na verdade, o que acontece? Muitas vezes agora os pacientes estão voltando para essa parte da reabilitação, para a parte de reestruturação do sorriso, seja através de clareamento, estética, cirurgias, implantes. Coisas assim, que se pudessem ter sido feitas alguns meses atrás, a gente até, por isso que eu digo, esses últimos 18, 24 meses, a gente até considera que tem muito paciente ainda, por mais que a gente até ainda ache que não, mas tem muito paciente que ainda está com receio do tratamento, com receio de voltar a procurar um consultório, e não é pouco o número dessas pessoas, é um número grande. Agora, doutor, o que é a reabilitação oral? Pois é, a reabilitação oral, cada vez mais a gente vai estender esse termo para reabilitação oral e estética facial. Por quê? Porque, por exemplo, na semana passada eu fiz uma avaliação num paciente onde foi determinado que ele vai ter que fazer uma cirurgia onde vai ter uma melhora tanto respiratória, que a gente estava até conversando aqui antes, um caso que a gente operou alguns anos atrás, mas afinal, para esse próximo ano, esse paciente vai ter uma melhora respiratória, uma melhor estética, porque vai dar um pouco mais de suporte de lábio. Junto, a gente já programou fazer o que hoje a gente está fazendo, tendo cada vez mais indicação de liposcirúrgica de papada, que é aquela papadinha que tem aqui embaixo do queixo. Por que isso? Por causa que, na verdade, cada vez mais a gente está avaliando o paciente num contexto mais amplo, muitas vezes reconstruindo, devolvendo uma estrutura de lábio, melhorando esse ângulo da mandíbula com o pescoço, através dessa questão de lipo, melhorando essa questão do suporte da maçã do rosto, melhorando a estética dos dentes. Então, cada vez mais a reabilitação está sendo mais complexa e mais completa. Ou seja, a reabilitação, ela também ajuda... As pessoas têm a apneia do sono, roncam durante a noite. Com certeza, com certeza. Ronco bastante durante a noite, hein? Com certeza. Na verdade, as indicações para... Daí, quando a gente fala em cirurgias vinculadas a essa questão, o avanço é tanto da parte de cima, muitas vezes, da parte de baixo, para poder melhorar toda a permeabilidade respiratória que esse paciente tem. A gente está vendo imagens ali, doutor. Essa é uma reabilitação oral, né? Dá para ver bem claro a diferença ali nos dentes, né? Os dentes mais brancos, né? Mais alinhados também, né? Exatamente. Cada vez mais a gente vê o quê? A gente procura devolver para o paciente naturalidade no sorriso, estética em relação ao suporte de lábio, suporte em relação às bochechas e ao terço médio, altura do rosto, que é aquela altura facial inferior, e média para quê? Porque a gente consegue devolver toda aquilo que o paciente foi perdendo no decorrer dos anos. Então, tu pega um paciente que teve um resultado como esse, ele realmente sorri sozinho, porque ele ficou anos e anos, décadas, às vezes, com esse queixa, com essa vontade de mudar, não
Quando iam começar o tratamento, digamos há 2 anos atrás, começou a pandemia, ou seja, atrasou um pouco isso, e agora isso tudo está voltando à tona, e essas queixas e essa melhora, essa busca pela melhora está voltando. Estou assistindo uma série em um streaming, e a mulher ela tem um dente perfeito, uma das protagonistas. Mas quando ela sorri, doutor, dá para ver que ela não tem um dente aqui atrás, aqui assim, ó, o último dente que aparece aqui assim. Essa falta desse dente, apesar de ela estar com os dentes muito bonitos, ele pode prejudicar toda a arcária dentária dela? Pode sim. Hoje, cada vez mais, está sendo feito lente de contato. Algumas vezes os pacientes, por isso que é interessante a avaliação, às vezes a gente reconstrói o sorriso até até um determinado dente. Às vezes o paciente pode não ter aquele dente, ou ele pode não ter feito a lâmina, ou o laminado, ou a lente de contato naquele último dente. E às vezes quando a pessoa sorri um pouco mais, que abre um pouco mais o lábio, mostra como se fosse uma falha, uma falta. Mas às vezes não é nem uma falta de dente. Às vezes o dente ainda está lá, só que ele ainda não foi reconstruído ou ele vai ser reconstruído no futuro. Mas respondendo a sua pergunta, sim, a falta de um dente posterior, dependendo principalmente da faixa etária que está esse paciente, pode causar um transtorno muito grande em relação ao quê? A todo o desenvolvimento da arcada. Ou seja, quanto mais jovem se perde dentes permanentes, que não foi orientado por uma questão de tratamento, pior fica a projeção do caso. E é importante sempre fazer aquela avaliação, né? Porque quando se fala em perda de um dente, às vezes tem que fazer um implante, né? Tem que ver também como é que está o osso ali, né, doutor? Então, realmente, uma avaliação é fundamental nesse caso, né? Exatamente. E conforme a gente vai conversando, vem vindo os casos que, na verdade, todo dia, toda semana tem casos que a gente vai estudando. Ontem até veio um colega com uma tomografia para que eu desse uma opinião sobre o caso. Um dente posterior, lado superior, e o dente perdido. Muitos casos hoje, que nem hoje de manhã eu fiz um implante, onde a gente removeu uma raiz fraturada, colocou um implante, fez enxerto de osso, enxerto de gengiva, e já colocou o dente provisório em cima daquele implante. Tudo no mesmo ato, remoção, implante, Foi rápido, hein? Em questão de 2 horas e pouquinho, a gente resolve, faz isso tudo tranquilo. Só que tem casos, mesmo sendo dentes posteriores, que o paciente não possui osso para a gente poder fazer. Então, a gente tem que primeiro remover o dente, fazer toda uma arquitetura para poder devolver aquele osso presente, para depois fazer implante. A gente está vendo mais um antes e depois, a diferença é incrível, né? Esse caso é uma paciente muito querida e, na verdade, assim, ela já tem uma prótese que estava bem adaptada em relação ao rebordo, só que ela estava insatisfeita em relação à parte estética, porque com o decorrer dos anos acabou se perdendo a naturalidade do sorriso, os dentes vão ficando, querendo ou não, escurecidos. Então a gente consegue... Café, né? Uma série de coisas, às vezes café, chá, vinho tinto está cada... Sério? Sim. Então, assim, tem uma série de coisas... É fumante também, né, doutor? Fumante, então... Mas, afinal, hoje existem artifícios para a gente conseguir fazer a manutenção disso. Mas, com o decorrer dos anos, os trabalhos reabilitadores acabam perdendo aquela estética inicial que tinha há 15, 20 anos atrás. E, às vezes, aí o paciente está vindo para procurar para a gente fazer essa reabilitação. Sem falar, né, doutor, que quando a gente perde um dente, ele influencia na nossa mastigação, né? Então, ou seja, quando você está se alimentando, você também está tendo esse problema quando falta um dente, né? Por exemplo, às vezes a gente, esses dias, tínhamos que remover um dente numa paciente, um dentinho posterior também, que estava com uma cárie em relação à parte que ia da margem da gengiva para dentro da raiz. Então, o dente não tinha mais condições de ser salvo. Aí, depois que a gente removeu, nesse caso, conseguimos fazer o implante, enxerto de gengiva, tudo no mesmo ato, ela está aguardando o tempo de cicatrização para poder colocar o dente. Ela veio esses dias, ela disse, eu não sabia que esse dente ia me fazer tanta falta, ainda bem que a gente já fez todo o processo para poder recolocá-lo. Bacana. A gente está falando tudo isso para você não esquecer de sempre procurar o seu dentista, né, doutor? Fazer uma avaliação é muito importante. A gente está aí já, né, 2 anos de pandemia, é importante, você não pode deixar para depois para fazer a sua avaliação, né? E às vezes a pessoa está com uma dor que ela sente muito forte, não dor vinculada a dente, às vezes a gengiva, por exemplo, uma pessoa próxima da gente, esses dias veio para mim e disse, puxa, eu estou com dor na gengiva, tal, vamos lá, vamos dar uma olhada. Às vezes é só, principalmente nas reabilitações, um pouco a higiene ficou um pouco deficitária em alguma área, aquilo ali acaba acumulando próximo da gengiva, acaba doendo, e às vezes ela na cabeça, ela diz, meu Deus, eu nem fui procurar porque eu achei que estava com muito problema.
Às vezes era uma coisa simples de resolver. Se já tivesse vindo antes, não teria passado esse problema todo. E a gente sempre fala, né? A prevenção é o melhor método para a gente estar resolvendo a maioria dos nossos problemas. Sempre. Doutor Rodrigo, muito bom conversar com o senhor. E, claro, a gente espera que o senhor retorne aqui no JR para a gente conversar mais sobre saúde bucal. Eu que agradeço. Muito obrigado.